Para nos falar das reservas da biosfera do Brasil, convidamos o coordenador da Reserva da Mata Atlântica Brasil, Clayton Filho. Arquiteto formado na Universidade Mackenzie com especialização em património ambiental urbano, foi diretor-geral do Instituto de Florestas de São Paulo e de vários outros órgãos governamentais e atualmente é presidente do Conselho Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e representante da América Latina e Caribe na Comissão Mundial de Reservas da Biosfera da Unesco. Boa tarde, Dr. Clayton. Boa tarde, como vai? Prazer estar aqui com vocês. Boa tarde. Me escutam bem? Perfeitamente. Pode iniciar. Consegue ouvir-nos? Sim. Bem, desejar, espero que todos estejam bem aí nesses tempos pandêmicos tão difíceis, mas dizer que em paralelo cabe a nós, ao mesmo tempo que nos cuidamos todos e cuidamos dos outros, e a gente nessa agenda socioambiental tão importante, uma das saídas para um futuro muito melhor. Queria agradecer aí o colega Antônio Abreu e também o Dr. Miguel Klusner Gott, do MAB, e pela oportunidade que geraram com a formulação dessa rede. E, claro, que numa rede lusófona, o Brasil precisaria estar presente e está presente com todas as suas 7 reservas da biosfera, que é o que me pediram para mostrar hoje. E nós temos uma rede brasileira de reservas da biosfera, que inclui todas as reservas brasileiras e que é um caso bastante peculiar, né? Em termos de formato, dimensões, etc., das reservas da biosfera no Brasil. Então, eu tenho uma apresentação que está aí colocada, vou pedir que depois os colegas Portugal fazendo a passagem dos slides, mas que é uma apresentação um pouco longa e eu terei que ser rápido para a gente ter tempo de ouvir eventuais perguntas, manifestações, comentários dos assistentes e participantes. Tá ok? Mas então vamos lá. Bom, lembrando que o programa MAB Unesco é de 1971, nós estamos nesse ano celebrando os 50 anos do programa MAB e no caso brasileiro também nós estamos celebrando os 30 anos da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, que eu presido e que foi a primeira reserva da biosfera criada no Brasil, né, em 91. E que as reservas da biosfera passaram a ser o principal instrumento desse programa MAB, né, Man and Biosphere, homem, ou agora como se diz, o ser humano e a biosfera, e que hoje conta com uma rede mundial de 714 reservas da biosfera em 129 países, né, e com aquelas funções que são basicamente todas as reservas, conservação da biodiversidade e os outros atributos naturais, né, o desenvolvimento sustentável e o que se diz de apoio logístico, mas que aqui no Brasil a gente traduziu como promoção do conhecimento científico e tradicional. Pode passar?
E todas as reservas da biosfera têm aí essas três, um zoneamento com três zonas, né? As áreas núcleo, que são aquelas mais, onde a prioridade é a questão da conservação da biodiversidade, que corresponde, no nosso caso aqui, geralmente aos parques nacionais, estaduais, etc., e outras reservas mais restritivas, as zonas de amortecimento, onde, sim, talvez a reserva da biosfera se expresse ainda mais, que é onde há atividades humanas, mas atividades sustentáveis, comunidades tradicionais, etc., e uma zona de transição e de cooperação, onde se pretende, na verdade, expandir os conceitos de reserva da biosfera, tem todo um trabalho de educação ambiental, de pesquisa, de engajamento da população em geral. Pode passar? No caso brasileiro, todavia, é importante lembrar que, assim, desse desenho original que nós costumamos chamar aqui no Brasil carinhosamente de ovo frito na frigideira, na caçarola, pelo núcleo, a clara e a frigideira, nós, na verdade, inovamos muito desde a primeira reserva da biosfera, porque ao longo desses 20 anos, de 71 a 91, foi uma época extremamente rica em termos mundiais e nacionais aqui, com novos conceitos em termos de mecanismos de conservação, né? Toda a questão de áreas prioritárias para conservação, cinturões verdes no entorno de cidades, bacias hidrográficas, mosaicos de áreas de corredores ecológicos, etc. Nós agregamos todos esses conceitos e na produção, no desenho e no alinhamento das nossas reservas da biosfera. Então, criou-se aí um certo modelo brasileiro que com mais uma característica muito importante, que são reservas que não se restringem aos limites estaduais, municipais, etc., mas eles seguem o bioma, né? E os biomas brasileiros são muito grandes, né? O país é muito extenso e os biomas são muito grandes, então é pensado, isso gerou grandes reservas da biosfera, né, realmente enormes e que impõem, obviamente, também outras formas de gestão participativa, descentralizada, etc. Pode passar? Mas esse crescimento se fez à medida em que se estabelecem novas parcerias, estruturas institucionais, etc., que não é um desenho, nós estamos trabalhando com a gestão de um território de forma articulada, então ela foi crescendo. Aqui o exemplo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, começou pequena e foi crescendo ao longo de etapas, nós estamos na nossa 7ª etapa, e com uma área que atingiu agora os 17 estados onde tem o bioma Mata Atlântica no Brasil. Pode passar? Então, uma síntese aqui que é importante e que qualifica, e que pode inspirar, inclusive, outros colegas, outros países com quem a gente trabalha de forma muito articulada também, né? É que nós temos, no caso uma política do programa MAB no Brasil, estabelecida ainda na década de 90, nós temos as reservas da biosfera são reconhecidas por lei federal no Brasil, que dá a base do como elas devem ser, né? Na lei de unidades de conservação, que são as áreas protegidas, e nós temos um capítulo específico para as reservas da biosfera. Pode passar? Eu acho que entrou essa animação aí, não tinha isso. Não sei se tem como alterar, senão vai comer o nosso tempo. Mas, de qualquer forma, então, definiu-se como política que pelo menos uma grande reserva da biosfera seria estabelecido em cada um dos biomas brasileiros.
Nós ainda não completamos essa tarefa, mas nós temos já 7 reservas da biosfera e que na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, nos vários biomas, falta ainda no Pampa, falta ainda reservas biosferas especificamente marinhas e assim por diante, mas é um processo que vem caminhando bastante bem, certo? E que elas podem ser ampliadas, como eu disse, em fases, etapas sucessivas, e que deve incorporar esses conceitos todos, como eu falei. No seu perímetro, dentro do seu território, deve estar incluídos os principais remanescentes florestais, né, e a maior parte das áreas protegidas. Então, nós estamos falando de grandes corredores ecológicos, né, e também preocupados, obviamente, com as questões sociais e culturais que elas abrangem, certo? Desculpa. Os limites não se devem se restringir aos limites políticos, administrativos, estados, etc. Ou seja, é uma visão transfronteiriça dentro do país e, sempre que possível, deve se conectar também a essas reservas, criando uma malha importante. Pode passar de conservação e de gestão, que deve ser... todo o nosso sistema é colegiado, é descentralizado, é participativo e, como vocês vão ver, isso é uma marca da gestão das reservas da biosfera no Brasil, tem representantes governamentais e não governamentais. Nós somos estruturas mistas e somos uma estrutura autônoma. Cada reserva da biosfera tem um conselho nacional, um conselho gestor, tem comitês estaduais, subcomitês, mas todos os nossos são paritários. Eles incluem, de um lado, governamental, governo federal, estadual e representante de municípios, e do lado não governamental sempre tem ONGs, sempre tem cientistas, comunidades tradicionais e setor empresarial. E, então, assim, nós somos, ao mesmo tempo, um território definido com zoneamento, etc., uma designação internacional importante da Unesco, e somos uma instituição autônoma e mista, paritária, certo? Não são apenas uma área protegida. E aí nós temos um quadro, então, das reservas da biosfera no Brasil. Como vocês veem, é uma área muito significativa, e que envolve cerca de 24% do território brasileiro, né? Reserva da biosfera, que aí eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, e que é a Mata Atlântica, Cinturão Verde da cidade de São Paulo, a do Cerrado, a do Pantanal, da Caatinga, da Amazônia Central e da Serra do Espinhaço. Quando não é um bioma, às vezes são áreas de regiões biogeográficas distintas e importantes. E aí nós temos, no caso da Mata Atlântica, que é a primeira que foi reconhecida aqui no Brasil, né, ela tem uma área enorme, são quase 90 milhões de hectares, certo? São 9 milhões de áreas núcleo e a maior reserva da biosfera da rede mundial da Unesco, né? E ela envolve os 17 estados onde tem o bioma Mata Atlântica no Brasil, ela vai para o interior, se encosta lá também com Paraguai e Argentina, onde também tem a Mata Atlântica, né? E é um mosaico imenso em termos de ecossistemas, né? Uma variação muito grande, o que implica também em busca de um conhecimento e formas de gestão adequada a esse grande mosaico de ecossistemas, dessa riquíssima biodiversidade. Pode passar? Inclusive, na Mata Atlântica, nós temos aí, assim, recordes mundiais em termos de biodiversidade, apesar de muito reduzida, né? E por isso tem aqui 70% das espécies, tanto de flora quanto de fauna, no Brasil, consideradas ameaçadas de extinção, estão na Mata Atlântica, porque foi o ecossistema mais ocupado, né? Mas nós temos aí recordes, como estava no anterior, de chegar a ter 450 espécies de árvores
em um único hectare. Isso é mais do que muitos países, às vezes, têm no seu território todo. Então, nós estamos falando de uma riqueza e, ao mesmo tempo, uma fragilidade, porque quando se perde muito. E também uma sociodiversidade muito grande, né? Aqui está nas imagens aí parte das comunidades tradicionais, né? Uma área, como disse, muito grande, com uma história muito rica e que envolve muitas comunidades indígenas, quilombolas, pescadores e assim por diante. Além, obviamente, das grandes cidades, pode passar. E aqui na Mata Atlântica também está a mais diversificada economia do país, né? Então, mais de 70% do produto interno bruto do Brasil é produzido na área da Mata Atlântica e é a economia extremamente diversificada em termos de agricultura, turismo, portos, etc. Né? Pode passar? E, obviamente, a pressão sobre esse bioma foi imensa. Vocês veem aqui à esquerda o mapa que aparece na parte em amarelo, aí, o que era originalmente o bioma Mata Atlântica e ao que ele está reduzido. Ele foi reduzido a cerca de 12,4% apenas da mata original, né? E aqui tem os mapinhas do estado de São Paulo, mostrando que grande parte dessa perda foi no século passado, no século XX, né? E, felizmente, no caso da Mata Atlântica, a gente conseguiu reverter esse processo, tem muitas áreas de regeneração e tem um trabalho de conservação bastante importante hoje. Pode passar? Mas essa imagem de satélite aí, com o noturno entrando na área da costa brasileira, vocês veem que é uma ocupação muito densa, né? E são 40 milhões de pessoas que vivem no bioma Mata Atlântica, liga, em parte, a situação que nós chegamos nesse bioma tão sofrido, mas, ao mesmo tempo, tão belo e extremamente rico do ponto de vista da biodiversidade. Pode passar. Então, administrar isso pressupõe um sistema de gestão bastante bem. Esse é de exercício que se fizer, e é uma característica de áreas da biosfera no Brasil. Cada uma das reservas tem o seu sistema de gestão, um Conselho Nacional, comitês estaduais, postos avançados e assim por diante, e também a seu escritório, a sua equipe fixa, né? Sendo paritário, aí, como eu já disse, entre membros governamentais e não governamentais. Pode passar? Uma coisa inovadora também que foi feita aí são os postos avançados, né? São áreas, assim como a Unesco reconhece, a pedido do país, aí as áreas de reserva da biosfera como prioritárias, como exemplares, como laboratórios para o desenvolvimento sustentável, nós fazemos isso dentro das nossas reservas com iniciativas são locais, de propriedade privada, centros de pesquisa, reservas particulares, os centros de visitante, etc. E nós temos, no caso da Mata Atlântica, 64 postos avançados em 13 estados, e esse número agora passou para 67, e que são certas vitrines do desenvolvimento sustentável que se pretende, são demonstração do que se pretende em termos de conservação e desenvolvimento ao longo da reserva da biosfera. Pode passar? Nós também temos as unidades de gestão descentralizada, né? E essa primeira, que foi reconhecida formalmente pelo Conselho Nacional, foi a de Itaipu, né? Que é administrada por Itaipu Binacional, Brasil-Paraguai, e que envolve uma área que belíssima e extremamente importante do ponto de vista ambiental também. Pode passar. Bom, nós temos uma série de linhas, ações de ação prioritárias, né? E, então, a gestão e fortalecimento institucional, políticas públicas, como eu disse, os conselhos nacionais, eles se manifestam, eles fazem propostas para novas áreas protegidas, se manifestam em relação às políticas públicas nacionais,
tem uma atuação em políticas públicas também, certo? Não apenas de gestão de questões do território. Por exemplo, nós temos o Dia da Mata Atlântica e temos assim também para Caatinga e outros, o Dia da Mata Atlântica foi uma proposta da Reserva da Biosfera, que foi aprovado em âmbito nacional e que virou Semana Mata Atlântica, e é uma estratégia muito importante. Aí todo ano a gente comemora isso de forma bastante expressiva, um momento importante. Nós temos uma cooperação internacional muito ativa, conservação de áreas protegidas, desenvolvimento sustentável, comunicação e educação ambiental. Vou mostrar um pouquinho, muito rapidamente, só mais visual desses programas, né? Nós temos aí uma atenção grande para a formação de mosaicos de áreas protegidas, né? São áreas que integram várias áreas protegidas para sua gestão integrada e participativa. Pode passar. Uma importante que é o Mercado Mata Atlântica, que trabalha com, de um lado, cuidado do artesanato, etc., e tem um selo de certificação da Reserva da Biosfera, e com produtos em termos de manejo de recursos naturais. Também tem vários processos, empresas, empreendimentos locais certificados. Pode passar? Nesse mesmo programa, a gente promove feiras, divulgando material, etc. Então, é uma das funções aí importantes da Reserva da Biosfera. Pode passar? E temos várias publicações, seja desse programa, seja de todos os outros. Eu coloquei aqui embaixo, inclusive, rbma.org.br, um site onde é possível entrar, conhecer muito mais também desses programas e muitas das publicações que temos. Pode passar? Outro programa muito importante é o de turismo sustentável, um dos primeiros que a gente começou a desenvolver, e o turismo também tem turismo de base comunitária, é um eixo de trabalho da Reserva da Biosfera. A gente faz capacitação, formação de guias turísticos, avaliação de pousadas e outros meios de hospedagem, apoiamos o ecoturismo em áreas protegidas e temos uns chamados roteiros da biosfera. Pode passar? Que integram, muitas vezes, postos avançados, vários. No caso aqui, estou mostrando o roteiro da biosfera, que fica no litoral norte do estado da Bahia, e que envolve 10 postos avançados da reserva. São áreas fantásticas, com trabalhos muito bonitos e de uma visitação realmente rica, mostrando o que é. Então, esses roteiros são integrados, tem uma gestão local, né, envolvida também com o trade turístico, e é uma iniciativa muito rica para a gente e para todos que vão conhecer. Pode passar? Temos um programa Costa e Mar. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica tem uma área de mais de 6 mil, cerca de 6 mil quilômetros de costa na área atlântica, né? Então, nós temos, obviamente, uma atenção muito grande para as questões marinhas, temos muitos parceiros, o projeto Tamar, que aparece aqui à esquerda, que é um dos mais exitosos no mundo em termos de recuperação e conservação, envolvendo a comunidade nas questões de espécies, né? E assim nós temos para várias outras espécies, muitos projetos, e pode passar, e nós temos um colegiado MAR, que envolve várias entidades, e nesse programa, inclusive, nós estamos propondo a edição de uma nova biosfera marinha, essencialmente marinha, que envolve uma área que até os brasileiros, muito poucos brasileiros conhecem. Nós temos uma cadeia Vitória-Trindade, que é uma cordilheira submersa, que só as pontinhas aparecem as ilhas de Trindade e Martin Vaz, lá no meio do Oceano Atlântico. Então, nós estamos trabalhando, esperamos que em breve a gente possa ter mais essa reserva da biosfera. Pode passar? E outro ponto central para a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica é o trabalho que desenvolve com as empresas. Nós somos muito cuidadosos nisso e temos que ser,
mas nós também acreditamos que não é possível fazer desenvolvimento sustentável sem um envolvimento direto do setor empresarial. E nós temos aí cooperação com várias empresas que têm compromisso com a sustentabilidade. Pode passar? Nós temos com elas programativos ambientais, que a gente identifica patrimônio histórico, arqueológico, biodiversidade nas suas propriedades, né? E que isso começou em especial com os Minion, tem sido um sucesso essa cooperação entre a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Sociedade Brasileira também, é uma empresa de cimentos. Pode passar? E isso assim se espalha para várias outras empresas. Nós temos fazendo um plano de gestão territorial sustentável, desenvolvendo metodologia, pode passar. Isso tudo depois pode ser visto no nosso site. E temos um título, Empresa Amiga da Mata Atlântica também, não vou entrar em detalhes por causa do horário, mas para a gente falar das outras reservas da biosfera brasileira, mas também que é um fator importante. E temos, como eu disse, um programa de cooperação internacional muito intenso. A gente participa e organiza também muitos seminários internacionais, e temos um programa de irmanamento entre reservas da biosfera. Para a nossa rede lusófona, vai ser especialmente importante isso, essa visão de irmanamento entre reservas. Eu sou membro do Comitê Internacional aí do MAB para as reservas da biosfera, e isso se deve a esse trabalho todo da RBMA. Pode passar? E por último, aqui fechando a parte da Mata Atlântica, nós temos também um prêmio Muriqui, que é o mais importante prêmio que nós temos na área brasileira, aí, no caso ligado à Mata Atlântica, que é para pessoas e instituições, todo ano, é o nosso Oscar, pode passar. E só chamando a atenção aqui, nesses anos, 2020 e 2021, nós estamos aí com vários parceiros desenvolvendo um programa que se mostrou extremamente importante de envolvimento da Reserva da Biosfera, que é o chamado Bosques da Memória, que nós estamos plantando árvores no Brasil inteiro, em homenagem às vítimas da Covid e aos profissionais de saúde. E isso é feito, nesse caso aqui, até as fotos aí da esquerda, é feito junto à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, com o Instituto Florestal e a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, que é nossa irmã e moramos na mesma casa. Pode passar, e eu quero justamente falar dela agora. O Cinturão Verde, para entender, é uma área na região metropolitana de São Paulo, né? São Paulo é a maior cidade do Brasil, da América Latina, tem quase, essa região metropolitana tem em torno de 25 milhões de pessoas, e então tem características muito específicas e pressões também, né, muito grandes. Mas tem um entorno com um conjunto de Mata Atlântica extremamente importante. Houve pode passar a próxima, então é só para dizer que a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo, ela é totalmente sobreposta com um trecho da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Isso se explica historicamente por um movimento todo que houve ainda na década de 80, inicialmente, mas depois na década de 90, contra um projeto que era muito ruim, de uma perimetral na cidade de São Paulo, né? E que depois foi alterado muito por causa dessa movimentação. A Unesco, na época, reconheceu aí a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde como parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, um caso único, né? Mas que depois, com a nossa própria atuação nacional aqui, em 2017, houve também a individualização da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde de São Paulo,
que tem um trabalho que tem todo o sistema de gestão, tem todo suas próprias características, e a gente trabalha, obviamente, muito juntos. Vocês veem, então, o mapa, quer dizer, a imagem da mancha urbana de São Paulo, da cidade de São Paulo. Em volta, nós temos aí muita floresta importantíssima, e a reserva da biosfera do Cinturão Verde, o desenho que ela tem, inclusive na parte marinha também. Pode passar. Aqui um visual da cidade de São Paulo, né? Pode passar. E parte da biodiversidade que nós temos aqui no nosso quintal. A sede da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde é a mesma da sede da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, e fica dentro de uma unidade de conservação na cidade de São Paulo, né? E a gente tem uma riquíssima biodiversidade dentro da própria cidade. Pode passar. Importante para o Cinturão Verde a questão dos mananciais urbanos. Tem um trabalho acumulado de muitos anos, pode passar. E também, como vocês veem aqui, uma área da mata e a metrópole ali juntas, né? Então, isso aqui é da individualização do Cinturão Verde. Pode passar. Tem aqui dados, eu não vou entrar em detalhes agora, né, mas é uma área bastante significativa também, envolve muitos municípios, e é uma área com 100 áreas protegidas, né, 100 unidades de conservação reconhecidas, tanto federais, estaduais e municipais, que são suas zonas núcleo, né, 37 delas e 63 de uso sustentável. Pode passar. E tem, claro, muitos problemas, né? Em especial ligado à questão dos mananciais, a pressão de ocupação urbana que destrói, em grande parte, a natureza, e em situação social, né, que acontece em periferias de São Paulo. Vocês veem aqui a ocupação acontecendo em 2014 e 2019, em área de manancial, e em situação muito triste para essas famílias, sem os adequados serviços, etc. Então, esse é um desafio muito grande da Reserva do Cinturão Verde, e que tem vários programas, dentre eles um destaque para a questão dos programas de jovens, né, meio ambiente e integração social, que hoje é uma linha geral da Unesco, mas que teve até inspiração nesse programa do Cinturão Verde. Pode passar. Há uma série de trabalhos relacionados ao uso de recursos naturais, e principalmente todo um trabalho de entendimento, um trabalho científico de identificação e solução de valorização dos serviços ecossistêmicos da área da Reserva da Biosfera para a cidade de São Paulo e para a população. Pode passar. E falar um pouco das outras reservas da biosfera. Nós temos a Reserva da Biosfera do Cerrado, a segunda maior, uma área espetacular também, muito importante pela questão da água, é o chamado o berço das águas para a América do Sul, as grandes bacias hidrográficas. Pode passar. Uma paisagem muito rica, com também uma história muito rica, um conjunto de populações humanas com uma cultura muito peculiar, muito interessante, e ao mesmo tempo uma área que está sendo pressionada pelo agronegócio brasileiro como nenhum outro bioma nesse momento. Pode passar. Tem todo um trabalho da Reserva da Biosfera, esse território que envolve a área de muitos estados também, e que tem uma estratégia aí desenvolvida, um plano de ação. Pode passar. E que ainda tem poucas áreas protegidas em comparação ao que o bioma precisa. Mas essa é uma das ações também que a Reserva da Biosfera vem promovendo, criação de muitas outras áreas protegidas. Pode seguir. A questão da água, nós temos, como é que fala,
como eixo de trabalho na questão do Cerrado, e o uso dos recursos naturais, que também tem muitos frutos, muitas espécies de interesse econômico importantes. Pode passar? E, claro, a parte envolvendo as comunidades, e um dos eixos dessa reserva da biosfera é a questão de saúde integrativa, né? Envolve muitas coisas e tem todo um plano de comunicação. Esse material todo está disponível também no site da Reserva da Biosfera do Cerrado. Pode passar? Nessas linhas, uma das coisas é os diálogos para a sustentabilidade, que são talvez uma das coisas mais importantes que a Reserva do Cerrado vem promovendo já há muito tempo, sobre vários dos temas, sobre agricultura, sobre turismo, sobre manejo de recursos naturais e assim por diante. Pode passar? E aqui algumas imagens do nosso belíssimo Cerrado. A RB, ok. Aí pode passar a falar um pouquinho de outra área extremamente bonita, grande, importante, que é a Reserva da Biosfera do Pantanal, né? Que é a maior área úmida aí também do mundo, envolve principalmente 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Pode passar, na divisa com o Brasil, com Bolívia e Paraguai, que foi criado no ano de 2000, e é a terceira maior do mundo, ou seja, são grandes reservas da biosfera. Isso impõe essa questão do sistema de gestão muito bem feito, né, muito ativo para poder atuar. Pode seguir? A reserva do Pantanal, ela, como disse, aí são muitas áreas úmidas, tem várias unidades de conservação, e é um dos ecossistemas, um dos biomas que tem um uso mais equilibrado. Assim, no Brasil não tinha tanta pressão. Infelizmente, nos últimos anos, passado e esse, nós tivemos grandes incêndios, vou falar disso, pode passar, mas justamente no trabalho da Reserva da Biosfera, então, além do planejamento das ações para área protegida, etc., houve um envolvimento muito grande na proteção e agora na restauração desse ecossistema, que foi seriamente atingido. Teve o recorde de incêndios, pode passar, no ano passado, mas que houve uma mobilização, né, de brigadas de incêndio, de voluntários, etc., que é exemplar para uma reserva da biosfera. Então, isso acaba fortalecendo, né? Aí também um pouco das imagens do nosso coisa. E aí a outra grande reserva na Amazônia Central, né, com uma área grande, com muitas comunidades tradicionais, comunidades indígenas em especial, e praticamente toda ocupada por áreas protegidas. Pode seguir? Também é sítio do Patrimônio Mundial, sítio Ramsar, corredor ecológico. Existe esse tipo de superposição em muitas reservas brasileiras também, e isso não é um problema, isso é uma parte da solução. Pode seguir? Bom, tem uma localização estratégica, tanto para a conservação como para o desenvolvimento sustentável, muitos projetos, né, apoios, inclusive internacionais também, por ser a Amazônia, pode seguir. E um sistema de gestão que, obviamente, envolve muitas comunidades e trabalha com grandes distâncias, né? Os rios, etc., é outra realidade, difícil de saber, para quem não visitou ainda. É uma área muito bonita e, obviamente, a biodiversidade amazônica é conhecida no mundo todo. Tem um conjunto grande também de programas, como citei para as outras reservas, no caso aqui, e em especial a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Amazonas, que é quem coordena essa reserva da biosfera. Pode passar? Então, queria chamar a atenção só aqui a questão também dos voluntários, que é uma marca registrada também nessa reserva da biosfera, os brigadistas, voluntários e que trabalham nas áreas protegidas. Pode seguir?
e com as comunidades. Tivemos aí, infelizmente, vocês devem ter ouvido, porque foi notícia internacional, muitos problemas na Amazônia. Nós tivemos agora, recentemente, a mudança no Ministério do Meio Ambiente, e a gente espera que a política brasileira seja mais atenta, mais responsável em relação à Amazônia do que, infelizmente, vinha acontecendo. A reserva da biosfera diretamente não foi atingida, mas nós tivemos muito problema na Amazônia. E seriamente atingido a região também pela questão da Covid, e que a reserva da biosfera também teve um trabalho intenso na proteção e apoio a essas comunidades. Pode seguir? Tem aqui mais uma, isso aqui é o nosso Rio Negro, pode passar, e falar da outra reserva da biosfera, que é da Caatinga. Estou correndo aqui, mas me solicitaram que falasse de cada uma das reservas, então, desculpa aí a correria. Então, a Caatinga é o semiárido, né? Pode passar, é um bioma que só existe no Brasil, né? 100% dentro do território nacional, e é um semiárido extremamente rico do ponto de vista de biodiversidade, riquíssimo em paisagens geológicas espetaculares, muito denso, ocupado, né, como um semiárido com uma ocupação muito grande, e também uma riqueza biológica muito grande. Além de toda uma riqueza cultural exemplar para a gente aqui no Brasil. Né? Então, normalmente fala-se da seca, dos problemas, mas é um bioma muito bonito e que muito rico do ponto de vista de biodiversidade também. Pode seguir? A reserva da biosfera da Caatinga forma uma grande malha, né, com áreas protegidas, ligando também muitos estados, né, e tem comitês estaduais bastante ativos também. Pode seguir? A partir de 2002 foi criado seu Conselho Nacional, e que também é bastante ativo, como eu disse, e no mesmo modelo de metade governamental, metade não governamental. Nós tivemos, inclusive, lá a reunião do Iberomab, também anos atrás. Tem postos avançados também, assim como tem a Mata Atlântica. Pode seguir. E tem aí uma série de linhas temáticas, e com destaque para 2 grandes programas lá, que é o de bancos de dados georreferenciados sobre o bioma Caatinga, e os cenários, que estudam os cenários para o desenvolvimento sustentável desse bioma tão particular. Pode passar? E pode passar. O último aqui a falar é da mais nova reserva da biosfera do Brasil, uma área espetacular também, que é a Serra do Espinhaço. Pode passar, que fica aí no coração dos estados de Minas Gerais e Bahia, uma serra que é um ecótono, pode passar, entre o bioma Mata Atlântica, Cerrado e Caatinga, e ao mesmo tempo está no divisor de água de grandes bacias hidrográficas, como do Rio Doce, Rio São Francisco, etc., e que muito rica também do ponto de vista geológico. Tem muitas cavernas, etc., e aí tem aqui um ecossistema que é central, que além de ser um ecótono entre vários ecossistemas, tem aí os campos rupestres, uma marca registrada e extremamente bela dessa serra. Né? A reserva da biosfera do Espinhaço também começou pequena, já está na sua fase 2 e deve crescer ainda mais, e envolvendo também o estado da Bahia. Né? Tem muitas espécies endêmicas, né? Pode passar, e paisagens, como eu disse, muito marcantes, grande parte estão protegidas. Além de uma riqueza cultural que vai desde comunidades indígenas até comunidades tradicionais do ciclo do ouro, ainda no Brasil, a época de exploração de diamantes também, e que deixou muitas comunidades uma arquitetura muito rica. A questão de ter aí grande parte da mineração
Brasil, aqui à esquerda vocês veem que são túneis aí como cavernas escavadas por da megafauna aí, né, da paleontologia regional, e tem a pressão da mineração. Então esse é o grande desafio dessa reserva da biosfera, que tem caminhado bastante nisso. Pode passar, fechando aí. Pode passar. Então, aí são os principais usos contribuição e, ao mesmo tempo, desafios para essa reserva da biosfera. Pode passar. Que é muito ativa também, tem todo um zoneamento, várias áreas protegidas, ajudando a criar muitas outras áreas protegidas e mosaicos dessas áreas protegidas também, como parte do próprio sistema de gestão da reserva da biosfera. Pode passar. Tem todo um plano de ação recentemente aprovado aí, e que vem sendo executado exemplarmente. Pode passar? Então, aqui com o envolvimento sempre das comunidades, certo? Então, aqui, só para encerrar, marcar que nós temos uma rede brasileira de reservas da biosfera, funciona muito bem, tem reuniões todos os meses, virtuais agora, participa dos movimentos internacionais, muito claramente, participa da rede CaveMab, todas as reservas da biosfera também brasileiras têm cavernas e participam da rede, e agora todas participam da rede lusófona. Então, só marcar aqui que esse é um ano muito importante, temos COP26, de clima, de biodiversidade, década de restauração dos ecossistemas, década dos oceanos, e 30 anos da Mata Atlântica e 50 anos do mar. Então, é um ano muito especial para todos nós. Pode passar, encerrando. E eu queria agradecer aí pela oportunidade. Tá? Obrigado.